Olá, hoje é segunda-feira, 17 de maio de 2021. Eu sou Alexandre Schossler e você ouve a primeira edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Corpo de Bruno Covas é enterrado em Santos. Esquerda e independentes são maioria na Constituinte do Chile. Israel executa nova série de ataques aéreos na cidade de Gaza. O corpo do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi sepultado em Santos no fim da tarde deste domingo. O enterro foi no cemitério do Paquetá, onde também está enterrado o avô Mário Covas. Tanto aliados como adversários elogiaram Bruno Covas como um político moderado e pragmático. O governador João Dória, que foi ao enterro, disse que Covas era uma voz sensata e uma pessoa de sorriso largo e bom coração. A ex-presidente Dilma Rousseff declarou em nota que o Brasil perdeu um líder político promissor. O ex-presidente Michel Temer afirmou que uma parte da esperança dos brasileiros foi embora. E Guilherme Boulos, do PSOL, que disputou o segundo turno da eleição de 2020 para a Prefeitura de São Paulo contra Bruno Covas, disse lamentar muito a morte e enviou votos de solidariedade aos familiares e amigos. Bruno Covas morreu neste domingo, aos 41 anos. Ele lutava contra um câncer surgido na região entre o estômago e o esôfago e que atingiu também o fígado e alguns ossos. Os chilenos foram às urnas no fim de semana para eleger a Assembleia Constituinte que vai redigir a nova Constituição do Chile. A atual é uma herança da ditadura de Augusto Pinochet. 155 pessoas foram eleitas para redigir a nova Carta Magna. A Constituinte será a primeira no mundo com paridade entre homens e mulheres e terá 17 membros das populações indígenas. Com mais de 95% dos votos apurados, as duas listas que aglutinam os candidatos da esquerda ficaram com 52 assentos. A lista unificada da direita obteve 38. E a surpresa ficou por conta dos candidatos independentes, que alcançaram juntos 48 cadeiras. Analistas disseram que os partidos políticos tradicionais foram os grandes derrotados da eleição. Os independentes são sobretudo pessoas ligadas a diversas áreas sociais, como educação, justiça social, meio ambiente e feminismo. Muitos deles deverão se unir à esquerda para aprovar as leis da nova Constituição. Israel voltou a fazer dezenas de ataques aéreos no início desta segunda-feira na cidade de Gaza. Horas antes, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu havia afirmado que a campanha militar iria continuar com força total e demorar para terminar. O exército israelense afirmou que mais de 50 aeronaves conduziram um ataque de 20 minutos à faixa de Gaza pouco antes do amanhecer. Elas destruíram mais de 15 quilômetros de túneis e as residências de 9 comandantes do Hamas. Testemunhas palestinas disseram que os ataques das últimas horas foram mais intensos e mais longos do que os anteriores, que mataram 42 pessoas ao longo do domingo. Do outro lado, os grupos militantes Hamas e Jihad Islâmica continuam lançando foguetes na direção de Israel. O exército israelense afirmou que desde o início do conflito já foram lançados mais de 3.000 foguetes, que causaram a morte de 8 pessoas, incluindo uma criança de 5 anos. Ao menos 198 palestinos foram mortos no conflito, incluindo 58 crianças, disseram médicos palestinos. O Conselho de Segurança da ONU não conseguiu chegar a um acordo sobre uma declaração conjunta na terceira reunião de emergência sobre o atual conflito entre israelenses e palestinos. A sessão, que transcorreu de forma virtual neste domingo, foi marcada por acusações entre os dois lados do conflito. O chefe da diplomacia palestina acusou Israel de crimes de guerra. O embaixador de Israel na ONU afirmou que o Hamas premeditou e provocou o atual conflito. Os 15 membros do Conselho de Segurança continuam as negociações para um texto comum, que visa pedir o fim das hostilidades e reafirmar a solução de 2 estados. Diplomatas disseram que os Estados Unidos estão bloqueando a resolução e já rejeitaram 2 textos apresentados. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse estar consternado com as mortes de civis e que o conflito tem potencial para desencadear uma crise de segurança e humanitária incontrolável. Ele também se declarou perturbado com o ataque de Israel a um prédio que abrigava escritórios da agência de notícias Associated Press
e na emissora árabe Al Jazeera. Israel destacou que avisou os jornalistas do ataque e ordenou a evacuação do edifício. A Organização Mundial da Saúde e a Organização Internacional do Trabalho afirmaram nesta segunda-feira que trabalhar mais de 55 horas por semana eleva as chances de uma pessoa morrer por causa de doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais. Na comparação com uma jornada de 35 a 40 horas, trabalhar 55 horas ou mais por semana eleva em 35% as chances de derrame e em 17% as de morrer de doença do coração. O alerta chega num momento em que, segundo a OMS, muitas pessoas estão trabalhando mais por causa da pandemia e do trabalho remoto. Novas informações você pode conferir mais tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.